Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live da Fitobeauty Dermocosméticos. Eu sou Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da Fitobeauty e hoje a gente vai estar aqui para falar sobre olheiras, sobre tratamentos de olheiras, né? Então, eu sei que isso é um pequeno desafio aí para os profissionais de estética, levando em consideração que as olheiras elas podem ser hereditárias, né? Isso já está no DNA do indivíduo, então realmente é um grande desafio. Mas eu vou explicar para vocês um passo a passo bem legal de uma sugestão nossa de protocolo para que você trabalhe, né, com mais tranquilidade, explicando como sempre todos os princípios ativos que vão ser utilizados nesse procedimento, né? Por que a gente está sugerindo dessa forma? E antes disso, antes da gente falar sobre o procedimento em si, é importante a gente entender um pouquinho sobre as olheiras, né? A área dos olhos, não só as olheiras, né? A área dos olhos, ela é uma região extremamente sensível e também uma pele extremamente fina. É a pele mais fina que nós temos do nosso corpo. Então, ela fica muito suscetível a qualquer tipo de alteração. A gente já faz essa observação, tanto é que quando você olha, a pessoa está um pouco abatida, né? Quando ela tá com muito, quando ela dormiu mal, então a gente observa que a área dos olhos ela já mostra esse cansaço, esse sinal de cansaço, né? Esse envelhecimento precoce também, então fica muito evidente, muito sinalizado aí na região da área dos olhos. E é muito importante a gente observar que não é somente, às vezes você pensa em tratar olheiras e pensar assim, eu vou tratar olheiras, mas eu vou tratar olheira, que tipo de mancha que se dá em olheiras, que tipo de depósitos são feitos nessas olheiras para causar aí a alteração de coloração da área dos olhos, tanto da pálpebra inferior quanto da pálpebra superior. Então, é importante a gente fazer essa observação, né? Eu vou detalhar um pouco mais sobre isso para vocês. Outra coisa também extremamente importante para a gente estar observando é justamente o envelhecimento dessa região. Então, dá para eu tratar a linha de expressão, dá para eu tratar... Deixa eu fixar aqui para vocês. Dá para eu tratar a linha de expressão, dá para eu tratar... as rugas, os sulcos mais profundos, né? Então, o envelhecimento, principalmente a desidratação, quando a pele está muito desidratada ou quando ela está necessitada aí de uma carga de líquidos maior, de águas ricas em oligoelementos, principalmente, que fazem parte da composição química da nossa pele, essa alteração fica muito evidente. Então, se a gente puder tratar as olheiras de uma forma global, principalmente em clientes acima de 25, 28, 30 anos, que já começam a aparecer as linhas de expressão, né? Então, é muito interessante a gente já fazer todo o trabalho completo, né? Como a gente está oferecendo essa live para vocês hoje, falando sobre olheiras de uma forma global para a gente tratar não só o excesso de pigmento, seja ele pigmento melânico ou seja por hemosiderose. Então a gente trata também o pigmento, tudo que foi pigmentado e trata também em conjunto aí o envelhecimento precoce dessa região. Porque aí você consegue ter uma visualização, consegue ter uma observação de melhora, de resultados muito mais efetivos quando a gente trata a região dos olhos como um todo, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo aí, podem ir perguntando, tá? Bom, essas alterações, só para concluir aqui, as alterações da área dos olhos, pode ser feita uma deposição de melanina, né? Normalmente a deposição de melanina ela pode ser aí de origem hereditária e pode ser também estimulada por um cansaço, um estresse muito grande, principalmente para as pessoas que trabalham, que têm uma carga horária de trabalho noturna, né? Essas pessoas tendem a ter uma quantidade de pigmento depositado nessa região aí com mais facilidade. Por quê? Porque a renovação celular da nossa pele ela é feita à noite, ela se dá à noite. Ou seja, a luz
faz um estímulo de trabalho para a pele o tempo todo. Então, quando a gente vai para o nosso quarto, que a gente deita, dorme e apaga todas as luzes, aí é que inicia aí efetivamente a renovação celular. Toda essa renovação celular, ela passa por vários processos químicos, principalmente de eliminação de toxinas, né, e carga de nutrientes. Então, quando a gente faz isso, tem um trabalho à noite, você está trabalhando à noite, você está exposto à luz o tempo todo, e essa renovação ela é dificultada justamente porque a pessoa não dorme, a pessoa não descansa, não tem o seu momento de descanso durante a noite, fica muito mais estimulada a produzir mais melanina. Então, isso vai gerar uma consequência aí de um tipo de olheira aí derivada de pigmento melânico, que são aquelas mais de cores acastanhadas, né, marronzadas. Então, a gente vai ter aí com mais facilidade esse depósito justamente pelo fato da pessoa não dormir bem à noite, ou passar aí praticamente a noite toda acordado em virtude aí da sua atividade. Outra coisa também, hiperpigmentação pós-inflamatória. A pessoa pode ter tido alguma lesão na pele, né? Ou de repente tem um milho e adora ficar espremendo, tentando arrancar aquilo de qualquer jeito. Então, o estímulo dessa agressão também pode gerar aí uma hiperpigmentação. Um edema periorbital também pode causar aquelas bolsas, aquele peso, né, que fica. O edema ele é derivado do mau funcionamento do sistema linfático. Então, esse sistema linfático deficiente nessa região, quando há um depósito de edema muito intensificado, justamente pelo fato da pessoa também não descansar, isso também pode ocorrer uma dilatação aí exacerbada do calibre dos vasos sanguíneos e fazer um depósito de plasma nessa região. Então, ele pode causar essa quantidade de edema. Então, não é uma quantidade de líquido intersticial que o sistema linfático está acostumado a filtrar. Então, o que isso vai gerar? Vai gerar um déficit de filtragem. Então, justamente o sistema linfático não vai dar conta dessa grande quantidade de drenar aquilo tudo sozinho de uma forma mais efetiva. Então, é necessário aí que se faça uma boa drenagem para que melhore bastante essa absorção. A vascularização superficial, pode reparar, a pessoa quanto mais clarinha, mais vocês vão enxergar os vasos sanguíneos dela. Então é importante que quando vocês forem fazer a avaliação da cliente, sempre chegar e abrir essa região, não deixar assim. Por quê? Porque pelo envelhecimento podem ocorrer aí um depósito de umas rugas mesmo, né, um excesso de pele nessa região, que quando você abrir é que você vai enxergar efetivamente, porque olhando de longe não dá para avaliar uma olheira. Você precisa colocar a mão e precisa esticar, porque quando você estica, aí você vai observar se aquilo são vasos sanguíneos, se é depósito de melanina ou se é depósito de hemosiderose ou os três juntos, né? Porque pode ocorrer aí a olheira mista também. Então, é muito importante essa inspeção visual, mas que você toque, que você estique bastante a pele para fazer essa observação com mais assertividade, tá? O depósito de hemosiderina, ele se dá justamente pelo excesso de ferro nessa região. Então, as hemácias são depositadas por baixo desse tecido, aonde, por alguma deficiência, isso pode ser genético ou não, tá? E tem uma série de fatores que influenciam isso. Então, quem fica depositado nessa região são as hemácias. Tá? Então, a pessoa vai ter uma olheira de aspecto arroxeado. Então, esse aspecto arroxeado ele é derivado do processo de hemosiderose. Então, esse produto que sobra dessa reação enzimática, dessa reação química, ele vai ser um depósito de hemácias, que esse produto final se chama hemosiderina. Então, tudo que a gente vai fazer aí, você não sabendo disso, o que acontece? Você trabalha vários princípios ativos despigmentantes que vão absorver o excesso de melanina.
E aí a hemosiderina continua, porque você precisa de outros recursos para trabalhar a hemosiderina. A hemosiderina não vai sair porque não é um depósito melânico, entenderam? Então não dá para a gente simplesmente trabalhar com despigmentante que vai fazer a absorção do excesso de pigmento melânico e tentar trabalhar a hemosiderose dessa forma, porque não vai funcionar. Então, por isso que é importante você estudar e saber a diferença entre os tipos de olheiras, porque senão você vai ficar usando um tipo de princípio ativo que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que necessita ser tratado, tá? Junto com isso também, a gente pode ter a ptose tissular, por isso que eu falei que é importante estar esticando. Essa flacidez do tecido, a flacidez tissular, promove um enrugamento dessa região e também um escurecimento da região. Então, por isso que, mais uma vez, é importante você estar esticando a área dos olhos para saber que tipo de pigmento, que tipo de problema você está enxergando ali, que é o que você deve tratar com mais precisão. Linhas de expressão, né? Então, às vezes a pessoa fica o tempo todo, eu, por exemplo, tenho sensibilidade com a luz, né? Então, grande parte, principalmente quando eu vou para fora, para sol, grande parte eu fico. Então, você já tem um fortalecimento aqui da região glabelar, que já marca que justamente por ficar o tempo todo assim, e aqui, ó, né, e assim. Então, acaba ficando, né, marcado mais as linhas de expressão. A diferença para você saber de linha de expressão e de ruga, a linha de expressão só aparece quando a pessoa faz a expressão, né? Por exemplo, aqui na minha glabela já não é linha de expressão, né? Ela é uma ruga estática, certo? Não é uma ruga dinâmica, que ela só aparece quando a diferença por causa dos sulcos também, mas ela não é uma linha dinâmica que ela só aparece quando eu faço algum tipo de expressão, tá? Então, e essa é a grande diferença, a quantidade da forma do sulco que você pode observar nessa região também, né? Que as linhas normalmente, né, aqui que ela pode subir e ela pode descer também. E tem gente que tem esses sulcos mais marcados, bem mais profundos, sem nenhum tipo de expressão. Então, você observar, e outra coisa interessantíssima para vocês observarem, a pessoa vai estar mais marcada do lado que ela dorme. Lembra que eu já falei de lives para vocês, falei umas lives atrás aí para vocês da importância do tipo do travesseiro, da pessoa dormir, esticar um pouco a pele dela para ela poder dormir daquele ladinho que ela está acostumada. Então, é muito importante você estar orientando a cliente dessa forma também, para que o teu tratamento seja bem tranquilo, tá? Deixa eu ver alguma outra coisa aqui para vocês. Por exemplo, as olheiras, elas têm causas primárias, né? A causa primária dela é um aumento de pigmento melânico mesmo, né? Uma produção aí do melanócito mais aumentada por uns fatores que eu falei para vocês e por outros também, né? Que eu já vou citar alguns aqui para vocês. E também, como eu já expliquei, a presença de grande vascularização superficial nessa região, justamente por causa da espessura da pálpebra e também por causa do fototipo, que a gente consegue verificar isso com mais facilidade. Outra coisa também, que são as causas secundárias, são doenças sistêmicas, né? Como eu falei para vocês no início da live, a gente fica doente, a primeira coisa que a gente observa é o aparecimento aí das olheiras, né? Pós-inflamatória, pós-traumática, medicamentos fotossensibilizantes também aumentam bastante aí, medicamentos tá, gente? Que a pessoa toma mesmo, não são tópicos, não é out, não são tópicos, mas medicamentos mesmo que podem estar aumentando aí, estimulando a produção de melanina, principalmente no surgimento aí das olheiras, não só do estímulo da melanina, mas também no comprometimento vascular dessa região. Vou citar alguns para vocês aqui. Anticoncepcional, clássico, né? Todo mundo sabe. Antihistamínicos à base de benzofenona e prometazina. Antibióticos à base de eritromicina. Antiarrítmicos cardíacos e antidiabetes. Então, todos esses medicamentos, eles promovem uma fragilidade capilar na região da área dos olhos
e também estimulam aí a produção de melanina e acaba estimulando o melanócito também a produzir bastante melanina nessa região por causa dessas medicações. Então, olha a importância, por isso que eu falo. Prontuário estético é uma coisa que não dá para você fazer. Fazer um para olheira, um para não sei o que, um para não sei o que. Não se preocupem com isso. Se preocupem toda vez que vocês ouvirem que determinada coisa que faz sentido para vocês, que fazem aqueles tipos de alteração, deixa sempre um campo vazio na avaliação de vocês para que vocês acrescentem as observações importantes. Então, por exemplo, coloca lá uso de antibiótico à base de eritromicina. Então, durante o tratamento que você estiver fazendo para as olheiras dessa cliente, ela deve te comunicar se você vai fazer se ela está fazendo uso ou por acaso começou a fazer o uso de eritromicina, porque isso vai interferir diretamente no seu tratamento. Então, espera passar o efeito, espera passar o período que ela está tomando esse antibiótico e aí espera uns 15, 20 dias e volta a fazer o tratamento novamente. Mas tem que parar de fazer o tratamento naquele momento, porque senão a impressão da cliente que ela vai ter é de que o tratamento está piorando e na verdade a culpa não é do tratamento. Tá? O start aí, o gatilho para aumentar a olheira vai ser justamente o antibiótico, tá? Então, se a pessoa é diabética, por exemplo, eu sou diabética, mas eu me controlo, tá? Mas você se controla com o quê? Você tem um controle só alimentar ou você necessita tomar algum medicamento de uso diário para diabetes? Porque aí sim você vai ter um comprometimento principalmente vascular. Tá? Então, observem, coloquem essas coisas anti-histamínicos, anti-alérgicos, né? A pessoa vive pingando aqueles troços no nariz, então isso também é de extrema importância que você observe, pergunte tudo que você puder perguntar, principalmente desses tópicos aqui, o uso de anticoncepcional também, para você saber orientar a cliente da melhor forma e falar, olha, mesmo que a cliente fale, eu continuo, não vou parar de tomar anticoncepcional para fazer tratamento de área dos olhos, é óbvio, mas você explicar para ela que o anticoncepcional, ele pode aumentar, ele pode ter sido a causa também, que é uma questão de você estar conversando com ela, pode ter sido a causa também de ter o surgimento aí dessa olheira que de repente ela não tinha, tá? Para vocês terem uma ideia em relação à espessura da área dos olhos, nas outras áreas da face, a nossa pele ela mede cerca de 2 milímetros, tá? E aqui na região da área dos olhos, cerca de meio milímetro. Tá? Então isso é extremamente importante porque a área dos olhos a gente trabalha com o dedo anelar, eu não trabalho com nenhum outro dedo para fazer a aplicação de produtos, porque no anelar eu não tenho força. Tá? Podem observar, vão fazendo em vocês aí a diferença de você fazer um toque com os outros dedos e fazer com o anelar, que é um dedo que você tem menos força. Então, para a área dos olhos é fantástico que você não bota força demais ali, tá? Sem querer, né? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. As causas do edema, do excesso de edema, né, da área dos olhos e também da vasodilatação, como eu já expliquei, pode ser uma exaustão psicofísica, então a pessoa pode estar passando por um tipo de estresse muito grande, ela pode estar trabalhando bastante, de repente é um trabalho físico que exige muito dela, então acaba aumentando. O período menstrual também causa edema e dilatação. Na menstruação, gente, durante a menstruação, o nosso corpo, em geral, ele pode aumentar só em termos de líquido até 5 quilos na balança. Somente de líquido, lógico que isso não é peso de gordura, tá? Não é o peso corporal dela, mas em termos de líquido acumulado, somente por causa do período menstrual, até 5 quilos de diferença, tá? Lógico que tem gente que é menos, né? Mas até 5 quilos, segundo as literaturas que eu já pesquisei, tá? Durante a amamentação também pode ocorrer isso. A Nath está perguntando, oi Nath, qual o tratamento para edema na área dos olhos? Esse protocolo, Nath, que eu vou falar para vocês agora, vai ser para tudo.
para edema, porque como eu expliquei no início, a gente tem que trabalhar como um todo, vai servir para edema, para linha de expressão e também para as pigmentações que surgirem aí, seja de origem de hemosiderina, de excesso de hemosiderina ou de pigmentação melânica também, tá? Alguns tipos de doenças, fumo, principalmente o fumo já está mais voltado para vasoconstrição. Cada cigarro que o indivíduo fuma, os vasos sanguíneos se comprimem por cerca de 30 minutos, ou seja, são 30 minutos sem oxigenação. É óbvio que vai ter um excesso de toxinas naquele local, além das toxinas levadas pelo cigarro, mas as toxinas que normalmente seriam, os dejetos celulares que seriam filtrados pelo sistema linfático normalmente ali durante aquele período, ele não vai ser feito nenhuma drenagem dessas substâncias. Por quê? Porque o cigarro proporcionou a vasoconstrição e dificultou toda a drenagem. Né? Porque ele não vai deixar circular sangue normalmente para levar nutrientes para essa região. Na verdade, ele só está aumentando o acúmulo de toxinas na área. Então, assim, tratar cliente fumante é realmente uma coisa que eu nem pegaria para tratar. Para nada na estética. Fumante eu não pegaria para tratar nada. Nada, absolutamente nada. Tá? Porque realmente é uma dificuldade muito grande de você dar qualquer tipo de resultado numa pele fumante, ou pele ou corpo. Tá? Isso é muito importante estar conscientizando a cliente, porque quando ela começa a ficar, ela só se preocupa quando ela começa a ficar com aquelas marcas extremamente profundas, né? Nossa, eu preciso tratar minhas rugas, minha pele não era assim, não sei o que, mas ela já fuma há anos, e aí agora que ela tá preocupada e não tem pretensão nenhuma de parar de fumar, então é um tipo de cliente que eu já nem pegaria, tá? Excesso de álcool, excesso de café também podem estimular aí o edema, tá? E obviamente aí o fotoenvelhecimento, né, que a gente sabe, né, a falta do protetor solar é bem estimulante aí, né? Não só o sol, mas as luzes visíveis, né? A gente sabe que elas estimulam bastante aí a produção de melanina. Unidas da Beleza, boa tarde. Eu tenho uma olheira, fica muito escuro, mas não tem bolsa em volta dos olhos, tá? Sem problema, dá para fazer esse tratamento que eu vou explicar aqui, tá? Porque os ativos deles servem para várias coisas, então é bom a gente cuidar de tudo ao mesmo tempo, tá? Essa hiperpigmentação que eu comentei para vocês por hemosiderose, é uma hiperpigmentação causada na região, principalmente a infraorbital, pelo excesso de hemácia. Ela tem uma predisposição genética, tá? Então a região, vocês podem observar que até crianças, principalmente crianças com problemas respiratórios, a criança que nasce muito alérgica, né, que já faz uso desde cedo de anti-histamínicos, ela já começa a ficar, você já observa, você já olha para a criança, já sabe que ela tem algum problema respiratório, porque as olheiras dela são arroxeadas. Então ela ganha, não é que ela nasce com as olheiras, ela ganha as olheiras arroxeadas por causa dos anti-histamínicos. Tá? Justamente por causa do quadro de saúde dela lá, da doença alérgica, dos processos alérgicos que ela passa, tá? Então desde pequeno pode ocorrer o surgimento dessas olheiras, tá? Então é uma coisa pra gente estar sempre aí de olho, né? Tá observando pra gente saber como a gente tratar. E por isso que eu trouxe esse protocolo, porque dá para tratar tudo isso ao mesmo tempo, então fica bem mais fácil e a gente ter essa tranquilidade de observar, porque normalmente, gente, olheira mesmo, para ter só olheira de pigmento melânico e não ter mais nada, é bem provável que essa pessoa tenha menos de 30 anos, porque com 25 anos você já tem linha de expressão. Né? Dependendo da pessoa, já começa a aparecer linhas de expressão, justamente, mas eu me cuido, eu não tenho linha, mas o sol tá aí, o fotoenvelhecimento acontece todo dia, né? A gente está exposto todo dia, e hoje com o celular, com luz visível, a gente está exposto a radiações o dia todo, então é muito difícil, né, a gente não ter. Bom,
A hiperpigmentação por deposição melânica, ela pode ter aí devido à alta exposição, né, de radiação ultravioleta, como eu acabei de comentar, não é só tomar sol. Quando eu falo tomar sol, gente, tomar sol é assim, ó, eu saio aqui da indústria, vou em casa almoçar na hora do almoço, até eu chegar ali no carro, eu tô tomando sol. Sabe? Quando eu volto, a mesma coisa, eu fico aqui dentro o dia todo, não fico exposta e tudo, mas no momento que eu saio ali, eu tô tendo uma exposição solar, mesmo que seja rápida. E se eu não tiver com protetor solar, isso vai ser estimulado, tá? Então, assim, exposição solar não quer dizer só você tá na praia ou tá na piscina. Qualquer coisa, você botou a cara no sol, independente do momento, vai ficar, tá? Vai estimular, né? A pessoa que tem aí acima de 30 anos, né? Pessoas que têm descendência árabe ou descendência aí dos povos do Mediterrâneo também tem a tendência a ter mais olheiras. E normalmente quem tem mais olheira de pigmento melânico são fototipos mais altos. Tá? São pessoas de fototipos mais altos, por quê? Porque a produção de melanina nessas pessoas de fototipos 4 e 5 já é muito mais exacerbada do que nos indivíduos de fototipo 1, 2 e 3. Então, é mais ou menos assim, não é uma regra, tá? Só generalizando um pouco para facilitar para vocês. Indivíduos que têm fototipos baixos, vocês vão enxergar mais olheiras de origem vascular, tá? A olheira de origem vascular. Indivíduos de fototipos mais altos, vocês vão conseguir perceber mais olheiras de pigmento melânico. Entenderam? Ficou fácil, né? Não é uma regra, é somente uma ideia para vocês. Por quê? Porque quem produz pouca melanina dificilmente vai ter olheira por causa de excesso de melanina, certo? É fato. Agora, quem produz já mais pigmento naturalmente, a tendência de desenvolver olheiras de pigmento melânico é muito maior. E de vascular, para quem tem, né, a pele mais clarinha, pode ser que esses outros tenham de fototipos mais altos também de origem vascular, mas vai ser mais difícil você conseguir observar. Tá? Uma olheira arroxeada numa pele de fototipo 5, né? 6 que dirá que você não vai enxergar mesmo, né? Então fica mais difícil aí de se perceber. Deixa eu ver. Bom, recursos que dá para se utilizar, recursos de eletroterapia que dá para se utilizar nos tratamentos das olheiras é o LED azul, o laser vermelho, o peeling de diamante é maravilhoso para se trabalhar na região de área dos olhos, microcorrente, tá? Então, assim, e fora os cosméticos, né? Então dá para trabalhar bastante coisa aqui. Então vamos lá. Dúvida, gente? Tranquilo? Foi só uma passadinha aí sobre olheiras, né? Só para dar uma esclarecida, de repente relembrar aí as coisas que vocês já sabem, né? Mas só para dar uma lembrada aí, né? Sobre os problemas que a gente encontra aí nas olheiras. Então, vamos então para o procedimento, a sugestão aí do procedimento de área dos olhos. Esse é um procedimento 32 da nossa apostila de protocolos faciais, tá? Que o nome dele é mesclas para a área dos olhos, para hipercromias, rugas, linhas de expressão, bolsas de gordura e edema. Também é bom para bolsas de gordura, tá? De depósitos aí, de que ficam aqueles mais avolumados, enfim. Bem interessante, né? A gente conseguir tratar toda a região com esse procedimento. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, demaquilar essa área. Se a cliente não tem hábito nenhum de usar nenhum tipo de maquiagem, não uso absolutamente zero maquiagem na área dos olhos, beleza, você já pode partir para a higienização. Mas se ela usa algum tipo de maquiagem, mesmo que ela não esteja maquiada no dia, na hora que você vai fazer o procedimento, faça a demaquilação da mesma forma. Por quê? Porque pode ter depósitos ali da maquiagem de outros dias que não saíram, tá, completamente. Quando teremos assunto sobre rosácea? Olha, Bela, vou anotar. O pessoal aí da nossa mídia aí, anota por favor,
para eu não esquecer, sobre rosácea, tá? No próximo mês a gente fala de rosácea, tá bom? Vamos falar de rosácea sim, só porque as lives desse mês agora já estão fechadas, mas no próximo mês aí pode contar, tá bom? Gratidão aí pela sugestão, um ótimo assunto. Unidas da Beleza, você é maravilhosa, menina. Oh, meu Deus, não, vocês que são de estar aqui tirando um tempinho das ocupações de vocês aí para poder estar ouvindo, né? Aqui a gente eu não tô aqui para ensinar nada para vocês, eu tô aqui para compartilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi com muito amor, com muito carinho, tá bom? E com muita responsabilidade, principalmente. Então vamos lá. Passei água micelar. Então, se você quer uma sugestão de água micelar, a gente tem aí água micelar na nossa linha Limp Skin, que ela contém alecrim e sálvia, que são extremamente calmantes, tá? Que não irritam a pele, que dão uma acalmada aí na pele, principalmente para a área dos olhos, sem deixar irritar, não deixa oleoso, não deixa pegajoso, nada disso, tá? Seca rapidinho, bem tranquilo. E aí, o que nós vamos fazer da parte de higienização? Passei água micelar, depois passo com algodãozinho ali, tudo bonitinho. Depois eu venho com gel esfoliante. Ai, mas você é doida, vai esfoliar a área dos olhos? Vamos esfoliar a área dos olhos sem medo de ser feliz, tá bom? Então, olha só, esse gel esfoliante é um gel esfoliante da nossa linha de acne, a nossa linha de pele oleosa, mas eu falo para vocês, não se liguem em marca, não se liguem em nome das coisas, se liguem nos princípios ativos que o produto faz. Porque se você entender do princípio ativo, você não fica refém de absolutamente nada, tá? Então você vai escolher o seu procedimento de acordo com os ativos que o produto te oferece. Então isso faz com que você aproveite a multifuncionalidade dos produtos. Porque se eu falasse para vocês, esse produto aqui é para quê? Gel esfoliante, tá escrito lá, Acne Control. A sugestão, né, quando a gente criou essa linha, a sugestão é para que se use aqui, mas quem disse que eu não posso usar em outras áreas, em outras coisas, tá? Então, por isso que a gente tem que se ligar muito na composição do produto, se o produto contém óleo, se o produto contém óleo mineral, se o produto contém conservantes que liberam formol na pele. Então, tudo isso a gente quer longe dos nossos produtos, correto? Então, isso é uma coisa que logo de cara, quando você vai escolher os seus produtos para comprar, você primeiro tem que pensar assim, o que eu não quero dentro do produto? Para depois você saber o que você quer dentro do produto. Certo? Primeiro é o que você não quer, porque eu posso falar para você que isso aqui é uma vitamina C maravilhosa, que é isso, que é aquilo, que é nano encapsulado, tem nanotecnologia, que foi feito no Himalaia, pelas freiras. Posso inventar o que for desse produto, mas se ele tiver substâncias que vão ser nocivas para a pele, não vai adiantar nada ele ter sido feito no Himalaia. Não adianta nada, entende? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção, estudar muito cosmetologia para a gente não ficar refém de absolutamente nada, tá? E protocolo, gente, protocolo é sugestão, tá? Não existe o protocolo engessado, existe mente engessada. Protocolo não. Protocolo nunca foi, nunca será engessado na mão de uma profissional competente que sabe o que está fazendo com o protocolo. Ela pode escolher o que ela quiser, ela pode desmembrar aquele protocolo, acrescentar o que ela achar, desde que seja coerente para aquele tipo de tratamento que ela vai fazer. Tá bom? Ou, por exemplo, segunda-feira nós fizemos uma live sobre estética íntima, que todos os produtos que eu sugeri para vocês fazerem são produtos faciais. Quem disse que tem que ter uma linha de produto somente de estética íntima, porque tem que estar escrito estética íntima, porque senão não funciona? Sabe? Vamos abrir a mente, tá? Então não tem protocolo engessado, tem mente engessada, vamos desengessar a mente aí para a gente poder economizar, mas uma economia consciente. E você não precisa comprar o mesmo produto só porque o nome dele tá diferente para poder usar em coisas diferentes, né? Então a gente não está aqui para multiplicar dificuldade nenhuma para vocês, a gente está aqui para multiplicar prosperidade, tá bom? Então vocês vão utilizar o gel esfoliante dessa linha Acne Control
para justamente fazer a esfoliação da área dos olhos, tá? Apesar dele ser, por que é gel? Gel para pele acneica, gel para pele seborreica, por quê? Porque o gel ele faz uma limpeza um pouco menos pesada do que num creme esfoliante. E se tratando de área dos olhos, onde eu tenho que ter bastante cuidado, eu tenho que ter, por causa da sensibilidade da região, eu não posso botar uma coisa que vai ser muito pesada, onde eu tenho que esfregar até fazer rollings, sabe? Então, não cabe fazer isso numa pele de área dos olhos. E esses ativos que tem aqui, quartzo, que é um esfoliante físico que estimula a renovação celular, o própolis, que é anti-inflamatório, é calmante, tá? O própolis é bastante calmante, também é cicatrizante, e também o chá verde, que é antioxidante. Tudo que eu vou tratar de alterações na pele, eu devo ter antioxidantes para me ajudar. Então, ó, passei um pouco, coloquei, lógico, uma quantidade maior aqui, só para vocês observarem. É um gel bem firme, tá? Ó, e aí você, lógico, não vai pegar nessa quantidade aqui, né? Só para mostrar para vocês, ó, as partículas dele, ó, de quartzo. E aí você vai pegar com o dedo anelar para fazer movimentos circulares, pálpebra superior e pálpebra inferior, tá? Movimentos circulares, para você fazer a esfoliação dessa região, tá bom? Então, delicioso, bem suavezinho o cheiro dele, bem suave. E aí você vai fazer, fez a esfoliação, tá? Com o dedinho anelar aqui bonitinho, fez a esfoliação, depois você vai fazer o quê? Vai retirar, passou um pedacinho de algodão. Na área dos olhos, evitem usar a bandalete de gaze com algodão, porque no rosto, na pele do rosto, beleza, mas na área dos olhos, que é mais sensível, a gaze passa arranhando a área dos olhos, tá? Então passem só o algodão, vai trabalhar a área dos olhos somente com algodão puro, tá? Dê preferência para isso, porque para não sensibilizar a área. A gente sabe que quando você um pincel para você fazer maquiagem, vai passar uma sombra ali, um pincel de uma cerda mais sintética, mais enrijecida, só aquele pincel já deixa a pálpebra sensibilizada e você já fica, quando você vai lavar, parece que arranhou tudo. Imagina, se um pincel já faz isso, imagina com a gaze, que é mais grossa ainda, tá? Então a minha sugestão fica aí para vocês utilizarem somente o algodão puro para remover aí o esfoliante. Depois que você removeu o esfoliante, secou bem a região. Se você tiver peeling de diamante, esse é o momento. Peeling de diamante é excelente para a área dos olhos. Então, como é que você vai fazer a aplicação do peeling de diamante? Para a pálpebra superior, você vai levantar a pálpebra, a cliente vai ficar com o olho fechado, você levanta aqui na parte da sobrancelha e aí você vem com o peeling de diamante super, só sem peso nenhum. Super suave, somente passando ele aqui de dentro para fora, tá? Sem esfregar. Você só vai repousar a caneta do diamante e vai puxando. Volta com ela e puxa. Volta com ela e puxa. Só isso. E na pálpebra inferior, você vai abrir e fazer a mesma coisa. Do canto interno para o canto externo. Do canto interno para o canto externo. Suave. Somente o peso, o apoio da caneta, sem arrancar, tá? O zóio da cliente, tá bom? Com muito cuidadinho. E aí, gente, depois que você, se você tiver, tá? O peeling de diamante, se não tiver, não tem problema. Mas se você tiver, já é um a mais aí que dá para você utilizar. E aí, depois disso, você vai pegar um algodão, vai pegar um algodãozinho seco, tá? E aí você vai pegar a água termal, que eu esqueci de pegar, mas a embalagem dela é igualzinha a essa daqui. A nossa água termal, ela tem água de coco, ela tem ácido hialurônico e ela tem oligoelementos, tá? Que vão ajudar a repor a composição, a recompor aí a composição química da nossa pele, tá? Manganês, magnésio, tudo que a pele precisa. O magnésio é altamente drenante, então vai ajudar muito. A água termal nessa região vai ser ótima, tá? A Jussara, não sou profissional, mas estou amando a live. Gratidão, Jussara, aí pela companhia. Então, passando a água termal, a gente vai passar sem deixar o algodão, não pode estar encharcado, porque senão você
tasca água termal dentro do olho da cliente, tá? É só por fora o algodão umedecido, não encharcado. Passa aqui pálpebra superior, tudo sempre nesse movimento do canto interno para o externo e pálpebra inferior, tá? A região infraorbital, aí do canto interno para o externo. E aí, depois que tá úmida, você pode fazer o quê? Você pode pegar e dar umas dedilhadinhas assim, ó, tá? Só para fazer a total absorção aí do produto, faz bem suavezinho, tá? Não dá para dedilhar com esse aqui, porque, não sei lá, meu tico e teco não funciona bem assim com esse. Aí você vai bem calminha assim, ó, bem suavezinho, até você sentir que o produto absorveu tudo, tá bom? Depois, então você preparou a pele, você limpou a região, tudo bonitinho, fez aí a hidratação, porque a água termal ela tem a capacidade de normalizar o pH, não só normalizar o pH, mas também de aumentar a hidratação dessa região. E aí você vai preparar um blend, tá? Um blend, perceberam que eu gosto muito de blends, né, de misturas. Por quê, gente? Porque tudo que eu posso agregar para melhorar, para trazer um resultado mais rápido, eu vou agregar, tá? Então, mas se você não tiver como ter os dois, você não precisa fazer, escolhe um ou outro, aí fica a teu critério, tá? É sugestão. E aí, gente, eu vou preparar esse blend o quê? Com uma dose de cada um. Uma dose do nano híbrido gel da nossa linha Factors, de fatores de crescimento, que eu já vou explicar sobre ele, e uma dose também do nano cicatripós. Ai, mas nano cicatripós, esse negócio não é para pós-operatório? Também, tá? Não só para pós-operatório. Vamos prestar atenção nos ativos, para a gente saber que a gente pode estar utilizando aí mais os recursos que a gente tem, tá bom? Então, eu vou fazer um blend, vou aplicar. Como é que eu faço o blend? Eu peguei aqui, ó, nano cicatripós, pego um tiquinho, ó, ainda veio muito. Nem apertei a válvula até o fundo, porque é muito. Eu peguei, ó, só um pouco, dá pra você ir dosando, tá? E aí, como é que é o blend? Você bota os dois e mistura na cubeta, tá? Pode misturar ou misturar na sua mão mesmo, quando você tiver com a luva, por cima da luva bonitinho, porque a quantidade é tão pouquinha que nem precisa, né, colocar na cubeta, você pode colocar em cima da sua luva. E aí, ó, misturou os dois, você tem o blend, tá? Misturando os dois aqui. Misturei os dois, eu vou fazer o quê? Vou pegar com o dedo anelar, vou fazer a aplicação, vou massagear sempre para fora, pode fazer umas ondinhas assim, ó, para cima e para baixo. E aí você vai até a total absorção, tá bom? Total absorção. Se por acaso você tiver, mas eu quero aplicar com corrente galvânica, eu tenho corrente galvânica, eu posso? Posso, não pode. Nem microcorrente, nem corrente galvânica, nada pálpebra superior, para você não pegar a área o globo ocular. Então você vai pegar aqui, pede a cliente para olhar para cima e aí você vem bem tchuc aqui, bem pouquinho nessa região, tá? Do infraorbital. Somente daqui para região de linhas de expressão que tiver aqui, tudo bonitinho, tá? Quando você está tratando toda essa região aqui, trabalha a pálpebra também, tá? Aqui, ó, pálpebra móvel, tá? E aqui, e essa aqui também, que vai ficando um excessozinho de pele, você vai subindo, então pode ir tratando. Aqui em cima, onde você sente aqui o osso, você pode passar o aparelho aqui, não tem problema, mas, tá? O que você acha do blend de DMAI com ácido hialurônico com microcorrente? Acho ótimo, tá? Para rejuvenescimento, para linha de expressão, para rugas, né? Para principalmente suco nasogeniano, para região glabelar também é ótimo, tá? Então, para essa região aqui, como a gente está tratando outras coisas também, eu estou sugerindo outros ativos, mas você pode fazer essa mistura aí também, que vai dar muito certo. Mas lembrando que essa mistura do DMAI, o DMAI trabalha o quê? A flacidez tissular e a flacidez muscular. Ácido hialurônico, ela estimula a hidratação, então você vai ter uma região hidratada, mas você não vai estar trabalhando o clareamento, tá? Nem por hemosiderose, nem por
pigmento melânico. Você vai estar tratando somente, então parece que é pouco, né? Vai estar tratando os dois, aumentando a hidratação, que é extremamente importante. Fica salva a live? Sempre, sempre. Todas as nossas lives estão salvas, tanto aqui no IGTV, quanto no Facebook, quanto no nosso canal do YouTube também, que tem vários vídeos lá para vocês aproveitarem, não só dessas lives, mas tem vídeos de protocolo, de passo a passo, de sugestão de procedimentos que a gente tem lá, fazendo realmente na cliente, na modelo, lá vários deles, tá? E aí fiz esse blend, misturei, né, até a absorção e tudo mais. Depois, gente, eu vou pegar argila rosa, prestem bem atenção, vamos fazer uma máscara agora para cobrir essa região. Argila rosa com bioágua. Ai, peraí, antes disso eu vou falar do nanohíbrido, né? Vou justificar aqui o negócio. O nanohíbrido, o que é o nanohíbrido? O nanohíbrido é um fator de crescimento de terceira geração, tá? De terceira geração. Esse é um princípio ativo que até o momento é o único princípio ativo que faz a absorção de hemosiderina das olheiras arroxeadas. Tá? Esse princípio ativo, tá bom? Que se chama Nopigmerin, tá? Para quem eu gravei uma live só falando de fatores de crescimento, tá lá no nosso canal do YouTube, tá? Uma live de 1 hora falando só sobre todos os fatores de crescimento, de como surgiram, como funcionam, tá? Então, quem quiser se aprofundar mais um pouquinho já tem gravado lá. O Nopigmerin, ele é um fator de crescimento aí de terceira geração, o nanohíbrido de terceira geração, ele inibe a enzima, tá? Ele contém o ácido ferúlico junto com o fator de crescimento de segunda geração. Então, a união desses dois formou o fator de crescimento de terceira geração. Tá? Então, eles vão ajudar aí a absorver, ele trabalha tanto o excesso de pigmento melânico quanto a hemosiderina, que é o produto da ação enzimática aí da hemosiderose. Então, só nesse princípio ativo, só o Nopigmerin já trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. Olha que luxo, tá? E ele tem o Aquabio também, que é um polissacarídeo derivado da casca do angico branco, que é altamente hidratante, tá bom? Então vai ajudar, ele ajuda a aumentar a expressão da filagrina, ou seja, a região da área dos olhos vai ficar um pouco mais espessa, melhora, fortalecer mais essa pele, e ele também estimula a produção de colágeno e de ácido hialurônico, ou seja, estimula aí as glicosaminoglicanas, tá? Vai dar um resultado maravilhoso para vocês. E aí, por que eu misturei junto com o Nano Cicatripós? Por que os dois entram aqui? Esse aqui trabalha a hiperpigmentação. Agora, olha só que interessante. O Nano Cicatripós, ele é o IDP2 peptídeo, tá? Que é uma fração bioidêntica, ele é de segunda geração. Ele é uma fração bioidêntica, só que muito mais concentrada do fator de crescimento insulínico, que é de primeira geração. Tá? Então ele tem aí um efeito anti-age, anti-rugas, ele recupera ferimentos, recupera queimaduras, peles queimadas, cirurgias de grande porte, ele acelera a proliferação celular, aumenta a produção da matriz extracelular, ou seja, ele é excelente nos tratamentos de rugas e também de flacidez. Então por isso que eu optei por ele, justamente por quê? Porque uma área mais fina dessa vai ter um resultado muito mais rápido. Né? Uma área sem lesão, se nas áreas com lesões já tem esse resultado, imagina numa área com lesão, sem lesão, tá? Então muito mais rapidamente. E como a área dos olhos ela é muito mais fina, então a absorção, o poder de absorção dela também é muito maior, então facilita muito mais aí em termos de resultado. Então dá para vocês trabalharem, e fora a ação drenante que eles fazem também, então você vai trabalhar toda a extensão aí de edema, de excesso de edema. O fator de crescimento insulínico também ajuda na redução da gordura localizada, olha que interessante. Então, na gordura, né, nas bolsas derivadas de gordura também, então vai ajudar
muito. Então, por isso que eu fiz a junção desses dois, estou sugerindo para vocês a junção desses dois para ter um resultado muito mais eficiente com menos produto. Porque imagina se você tem que ter para a área dos olhos um produto para ruga, um produto para linha, um produto para ruga e para linha praticamente são basicamente aí são os mesmos, mais um para pigmento melânico, um para pigmento de hemosiderose, sabe, um para edema, um para bolsa de gordura. Então assim, é muita coisa que dá de alteração na área dos olhos, só que você vai conseguir tratar tudo isso ao mesmo tempo. Então, por isso que eu falei, não precisa passear muito em vários produtos diferentes, porque você tratando com esses princípios ativos já vai dar muito certo. E aí, depois você vai preparar uma máscara de argila rosa com o nosso bioágua. O bioágua, ele tem as mesmas coisas que tem na nossa água termal, com exceção do ácido hialurônico. O bioágua, ele é de litro, tá? O ácido hialurônico é 200 ml, tá? Então, aqui o bioágua, ele contém água de coco, PCA sódio, cobre, zinco, manganês, magnésio e extrato de algas marinhas. Eles vão ajudar principalmente na ação drenante. Gente, se vocês pegam isso daqui, borrifa na hora de fazer a drenagem na cliente, é um negócio de doido, de resultado assim, de ação anti-edema fantástico. Então, você vai pegar a argila rosa, nós temos esse pequenino balde, tá, de argila. Nossa argila é de 1 kg, mas vem nesse baldezinho justamente para não ficar aspergindo muito na hora que você vai utilizar, tá? Ai, mas a sua argila rosa não é rosa, claro que não tem corante, né? Então ela naturalmente dessa cor, quando ela seca, quando você molha ela, que aplica, ela dá aquele tonzinho rosa, tá? De acordo com a cor dela, mas não tem nenhum tipo de corante, pelo amor de Deus, porque pensa numa transferência de corante para a pele da cliente. A pessoa fica com a cara dos olhos rosa, né? Que coisa horrorosa que vai ficar, né? Então, vai preparar e olha, esse pincelzinho para regiões aí que pode trabalhar ainda com pincel, se você higieniza o teu pincel tudo bonitinho, esse pincelzinho aqui facilita muito, se eu não me engano, esse aqui é o número 2, tá? Esse aqui é o número 2. Eu comprei da Stack, tá? A Stack tem pincéis. Esse daqui é de cerda natural, mas tem um que chama... Que o nome do pelo é tipo Marta, que é maravilhoso, que ele é super sedoso, super suave. Vocês podem optar por ele também. Então, preparou lá a argila, faz a argila um pouco mais pastosa, não faz argila líquida para você não correr o risco de escorrer a argila para dentro da pele da cliente, para dentro do olho da cliente, tá? Então, vai pegar aqui, passou, ó, pra cá, bonitinho, ó, até aqui a linha da sobrancelha, tá? E aí, pede a cliente para olhar para cima, e aí você vem estendendo aqui, sempre puxando para a região das têmporas, tá? Vem até aqui pertinho do halo capilar. Por quê? Para você pegar as linhas, tá? Você pegar todas as linhas. Aí você vem, porque esse pincel é super fino, então vendo o tamanho dele, é perfeito para a área dos olhos. Se você aí na sua região não puder trabalhar com o pincel, já sabe. Pega e vem depositando a argila. Não tenta esfregar, porque aí ela, tá, pode sair de um lugar para outro. Então você vai depositando. Aguarda, tá? Você vai aguardar secar. Secou completamente, o que você vai fazer? Pega o algodão seco, borrifa a água termal ou bioágua e vem, molha a argila todinha de novo. Molhou ela todinha. Quando a argila está completamente molhada, aí você puxa o algodão que ela vai sair todinha de uma vez só. Não tenta tirar com a argila seca que vai começar a esfarelar, fazer uma meleca danada. Molha a argila todinha com bioágua ou água termal. Depois que você molhou tudo, aí você vem e puxa com o algodão que sai tudo de uma vez só. Bem mais prático, tá? E aí você vai finalizar esse procedimento com o quê? Ácido hialurônico. Tá? Esse ácido hialurônico aqui, aí respondendo a pergunta da colega lá que sugeriu para fazer tratamento em área dos olhos com DMAI e ácido hialurônico, olha que legal. Esse produto aqui já tem o DMAI com ácido hialurônico, tá? Tá ao contrário para vocês aí, o pessoal do Facebook consegue ver direitinho. Aqui, ó,
ácido hialurônico com o DMAI, ácido hialurônico a 20% com o DMAI. Aí você finaliza esse procedimento, que aí você vai dar aí, né, uma esticadona na pele dela, vai melhorar, manter a hidratação da pele por bastante tempo, tá? Então vai ajudar. Se a cliente for sair no sol, né, um procedimento que você está fazendo, ela acabou de fazer agora, né, 1h50, 2h50 da tarde, vai sair no solão, aplica o protetor solar. Cuidado com o protetor solar, escolha o protetor solar correto para não arder a área dos olhos. Sugestão: quantas sessões? 10 sessões, 10 a 12 sessões para vocês fazerem. Pode fazer aí 2 vezes na semana esse procedimento. Vai ser muito bom. Vocês vão amar esse procedimento, de resultado muito rápido e muito eficiente aí para cliente de vocês, tá bom? E aí, a cliente pode estar utilizando o NanoProAge, ou você pode indicar o NanoProAge, que é da nossa linha de home care facial, ou o próprio ácido hialurônico com o DMAI. Tá bom? Para poder fazer, para a cliente estar fazendo a manutenção ali. Se por acaso a cliente se você está fazendo, o maior problema dela é pigmento, indica o próprio nanohíbrido para ela estar usando em casa. Por quê? Porque fator de crescimento é dose dependente. Quanto mais você aplica, mais você repete a aplicação, mais ele funciona. Então ela pode estar com ele em casa, carrega na bolsa, lembrou, que passa um pouquinho, área dos olhos, tá, passei aqui e pronto, deixou. Daqui a meia hora ela lembrou de novo, pode passar, tá? Não é passar em grande quantidade, não é grande quantidade, porque a pele não vai absorver grande quantidade de produto de uma vez, mas ela vai absorver fracionadamente várias vezes ao dia que você indicar para cliente. Então, você vai indicar o home care aí de acordo com o que a cliente está precisando. Tá bom? Então vamos supor que se a sua cliente também usar maquiagem muito pesada o dia inteiro, que ela necessita estar utilizando maquiagem, indica para ela água termal, que ela pode borrifar, só fechar o olho, dar uma borrifadinha de longe assim, da água termal em cima da maquiagem mesmo, não vai arrancar a maquiagem dela, tá? E ela espera secar naturalmente. Então, ela tá mantendo a hidratação da pele junto, mesmo por cima da maquiagem, que ela vai ajudar a melhorar a umectação. E se ela precisar passar na área dos olhos, que é o foco desse tratamento de hoje, molhe um pouquinho na água termal, mas bem pouquinho, só dá umas leves batidinhas aqui sem esfregar para não tirar a maquiagem, só para umectar mesmo e pronto, tá bom? Gratidão pela presença de vocês, espero ter conseguido contribuir um pouquinho para vocês aí sobre a área dos olhos, trazendo essa sugestão de procedimento aí para tratar todas as alterações aí de uma vez na área dos olhos, para que vocês tenham bastante prosperidade no trabalho de vocês, tá bom? Gratidão, até segunda que vem. Um abraço.